No princípio não havia céu, nem terra, nem estrelas. Havia apenas o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia ter peso, e dentro dele apenas uma presença. Oxalá, o espírito da criação, aquele que carregava nas mãos o poder de transformar o nada em tudo. Mas antes de o mundo existir, antes mesmo de o barro se tornar corpo e a respiração se tornar vida, há um segredo que poucos conhecem. O momento em que até o próprio Criador duvidou de si. Se você acredita que toda a criação nasce de um simples ato de vontade, este vídeo vai te mostrar o contrário. O que aconteceu antes da criação do mundo é uma história sobre erro, orgulho, silêncio e renascimento. E de alguma forma, é também a sua história. Antes de seguirmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque o que você vai ouvir aqui não é um mito comum, é um espelho e pode mudar a forma como você enxerga a sua própria jornada de criação e propósito. Dizem que antes de qualquer existência, Oxalá caminhava entre o nada e o tudo, em um espaço onde nem o tempo ousava nascer. Ele era o pensamento antes da palavra, o sopro antes da respiração. Mas algo o inquietava. Um vazio que nem mesmo um Deus sabia nomear. E é curioso perceber que essa inquietação é muito parecida com aquela que nós sentimos quando temos tudo, e ainda assim falta algo. É o mesmo silêncio que você sente quando, no meio de uma vida cheia de barulho, o coração pede significado. Oxalá sentia o mesmo. Ele, o Criador de todas as formas, enfrentava o primeiro desafio da existência: encontrar sentido para o próprio dom de criar. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre o divino e passa a ser sobre nós. Porque antes de criar o mundo, Oxalá precisou enfrentar o mesmo medo que todo ser humano enfrenta antes de começar algo novo: o medo de não estar pronto. E talvez esse tenha sido o verdadeiro início da criação. Não o momento em que ele moldou o barro, mas o instante em que decidiu mergulhar na incerteza. Assim como nós, ele precisou se perder no vazio para descobrir de onde vinha sua luz. Há quem diga que foi ali, nesse abismo silencioso, que Exu apareceu pela primeira vez, trazendo não respostas, mas perguntas. E é justamente nesse encontro que o segredo de Oxalá começa a ser revelado. Quando o universo ainda dormia em silêncio, Oxalá caminhava por um espaço sem forma, onde o tempo ainda não havia aprendido a existir. Ali, entre o nada e o tudo, ele sentia o peso de uma presença que o observava. A dúvida. Uma dúvida tão sutil que nem parecia um inimigo, mas que logo se tornaria sua primeira batalha. Ele era o Criador, o Senhor do princípio, mas ainda não compreendia que antes de criar o mundo, seria preciso criar a si mesmo. E talvez esse seja o ponto em que a história deixa de ser apenas um mito e se torna um espelho. Porque, assim como Oxalá, nós também carregamos o desejo de transformar o vazio em sentido. Quem nunca se viu diante de um começo, hesitando entre o medo e a vontade de tentar? É nesse instante que o segredo de Oxalá começa a se revelar. No conflito entre o poder de fazer e a incerteza de ser. A dúvida que habitava o silêncio não era inimiga da criação, era parte dela. O Criador precisava provar o gosto do erro para compreender a essência do acerto. E foi nesse cenário que uma presença inesperada surgiu. Exu, o mensageiro dos caminhos, aquele que transforma a ordem em movimento. Exu não veio para impedir Oxalá, mas para testá-lo, porque toda a criação precisa de resistência para nascer. Quando Exu se aproximou, ele não trouxe respostas, trouxe perguntas. Por que queres criar o mundo se ainda não entendes o silêncio? Essa frase ecoou como um trovão no coração do Criador. E talvez esse seja o mesmo tipo de pergunta que a vida lança sobre nós quando tentamos dar forma ao nosso destino antes de compreender o que realmente o move. O encontro entre Oxalá e Exu é o encontro entre a inspiração e o desafio,
entre o ideal e a realidade. É o choque que desperta o aprendizado e abre o primeiro portal da transformação. Oxalá desceu ao abismo das águas antigas com o coração cheio de propósito. Carregava em suas mãos o saco sagrado da criação, repleto de elementos que dariam origem ao mundo. Um punhado de terra, uma pomba branca e uma galinha de 5 dedos. Era a primeira vez que o poder divino se tornava ação. No entanto, algo estava errado. O peso da dúvida que Exu havia semeado ainda pulsava dentro dele, como uma pedra invisível. Ele acreditava que bastava vontade para criar. Mas o universo exige mais do que força, exige escuta. Assim como Oxalá, quantas vezes você também acreditou que podia construir algo apenas com esforço, esquecendo-se de ouvir os sinais ao redor? Às vezes, o silêncio da vida não é ausência de resposta, é um aviso de que ainda não é hora de agir. Oxalá não percebeu isso. Ele espalhou a terra sobre as águas, e a pomba e a galinha começaram a ciscar, espalhando o solo e formando os primeiros continentes. Foi um momento de glória e beleza, mas também de desequilíbrio. Cada montanha que surgia trazia consigo um ruído de impaciência. Enquanto o mundo nascia, o Criador começava a se afastar do seu próprio centro. Criar sem consciência é como construir uma casa sem alicerce. Ela pode ser bela, mas cairá ao primeiro vento. Oxalá sentiu o chão tremer sob seus pés, a matéria resistir, o barro se tornar pesado demais. Era como se o próprio universo lhe dissesse: nem tudo que se pode fazer deve ser feito agora. Esse foi o primeiro erro de Oxalá, e talvez o mais humano de todos. Acreditar que a criação acontece apenas pela força das mãos e não pela sabedoria do tempo. O mundo havia surgido, sim, mas com rachaduras invisíveis, que um dia precisariam ser reparadas. O peso do erro fez o mundo estremecer. As águas começaram a se revoltar e o solo recém-criado se partiu em fragmentos. Oxalá, confuso, tentou restaurar o equilíbrio com suas próprias mãos. Mas quanto mais lutava contra o caos, mais o caos se expandia. Foi nesse instante que ele compreendeu uma verdade dolorosa. Não se pode controlar o que ainda não se entende. Criar é mais do que moldar a matéria. É aprender a ouvir o ritmo dela. Em meio à confusão, Oxalá caiu de joelhos sobre a lama que ele mesmo havia criado. O barro cobriu suas mãos, seu rosto, seu corpo inteiro. Ele, o puro, o divino, agora se via sujo, pesado, impotente diante da própria criação. E nesse momento, talvez pela primeira vez, Oxalá se sentiu humano. Sentiu culpa, medo, vergonha. As mesmas emoções que nós experimentamos quando percebemos que nossos erros custaram mais do que imaginávamos. Foi nesse silêncio entre o orgulho e a rendição que Nanã se aproximou. Ela surgiu das águas densas e escuras dos pântanos, envolta em uma serenidade antiga, quase maternal. Observou o Criador ajoelhado na lama e disse: não há criação sem barro, nem pureza sem mancha. O que te suja, Oxalá, é o que te ensina a ser. Essas palavras ecoaram como uma luz entre as águas turvas. Quantas vezes você já se sentiu assim? Tentando manter o controle até que a vida o colocou de joelhos para te mostrar que o verdadeiro poder nasce da humildade. Nanã não veio para condenar Oxalá, mas para lembrá-lo de que o erro também faz parte da obra. O barro que o cobria não era castigo, era aprendizado. Era o mesmo barro que um dia ele usaria para moldar a vida humana. Aquela lama primordial guardava mais do que sujeira, guardava o segredo do renascimento. E foi ali, entre o erro e o perdão, que Oxalá começou a compreender que todo criador precisa primeiro se recriar. Nanã estendeu suas mãos enrugadas e mergulhou-as na lama, como quem toca uma memória antiga. Ao fazê-lo, algo mudou no ambiente.
O que antes era apenas barro começou a pulsar com uma energia viva. As águas que cercavam Oxalá se acalmaram e o silêncio voltou a reinar. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio fértil da compreensão. Nanã olhou para ele e disse: "A terra só floresce quando o Criador aprende a esperar." Aquela frase atravessou Oxalá como um raio de verdade. Ele entendeu, enfim, que a criação não é um ato de pressa, mas de escuta. A natureza não se apressa para nascer. O rio não corre mais rápido do que deve, e até o fogo precisa de ar para existir. Tudo tem seu tempo, e o tempo é o sopro de Olorum que move o universo. Era essa a sabedoria que faltava. Era esse o segredo que antecede toda a criação. Oxalá olhou para a lama e percebeu que dentro dela havia mais do que sujeira. Havia partículas de algo sagrado, algo que unia céu e terra, espírito e matéria. Ele então moldou com as mãos um pequeno corpo, frágil e imperfeito, e o colocou sobre o solo. Pela primeira vez, a criação não nasceu do poder, mas da humildade. Quando Olorum soprou o Emi, o sopro vital, aquele pequeno corpo ganhou vida. Era o primeiro ser humano. E talvez esse seja o verdadeiro sentido do segredo de Oxalá. Antes de criar o mundo, ele precisou se curar de si mesmo. Assim como nós, que muitas vezes precisamos fracassar para compreender o valor da paciência, ele aprendeu que o poder sem consciência gera destruição. Mas a consciência sem pressa gera vida. A partir daquele dia, Oxalá passou a andar mais devagar. Seu olhar se tornou mais suave e o toque de suas mãos mais cuidadoso. Ele sabia que cada forma criada carregava o peso daquilo que o havia transformado. E no fundo, cada ser humano que nascia do barro era um lembrete de que o divino também aprende. E que toda a criação carrega um pedaço do erro que a fez possível. Mas a história de Oxalá não termina aqui. Porque depois que o mundo foi moldado, outras forças surgiram para testar esse novo equilíbrio. Entre elas, uma voz antiga e ardente que viria das chamas, a de Xangô. As chamas rasgaram o horizonte do novo mundo como se anunciassem uma segunda aurora. Xangô havia despertado. Filho do fogo e da justiça, ele observava o mundo recém-criado e via nele algo que o inquietava: a imperfeição. Enquanto Oxalá acreditava que o equilíbrio se fazia com paciência e escuta, Xangô acreditava que o equilíbrio se impunha com força e ordem. Dois criadores, duas verdades, e o mesmo dilema que ecoa até hoje em cada um de nós. Xangô se aproximou do solo úmido e disse: "O mundo precisa de lei, não de compaixão." Seu olhar era firme e a sua voz como um trovão. Oxalá o ouviu em silêncio. Sabia que Xangô representava o fogo que um dia ele próprio havia acendido dentro do caos. A força que queima o que está pronto para renascer. Ainda assim, não podia deixar que o mundo recém-nascido fosse moldado apenas pela rigidez da justiça. Porque, sem misericórdia, até a verdade se torna destruição. Quantas vezes você já viveu esse conflito dentro de si? A vontade de ser firme e justo, mas também a necessidade de ser gentil e paciente. Esse embate entre Oxalá e Xangô não é apenas uma disputa divina. É um reflexo do que acontece dentro de cada um de nós quando tentamos equilibrar razão e emoção, impulso e sabedoria. O fogo de Xangô começou a se espalhar pela terra, secando as águas e rachando o barro. Oxalá então se ergueu novamente, com as mãos ainda marcadas pela lama da criação. Ele caminhou até o centro do mundo e falou com serenidade: "Não é a chama que molda Xangô, é o que sobrevive depois dela." Essa frase ecoou como uma bênção e as chamas se transformaram em calor. A terra endureceu, criando o solo firme onde o mundo poderia crescer. A rivalidade entre Oxalá e Xangô não foi um conflito de destruição,
mas um pacto de equilíbrio. O fogo ensinou à terra a ter estrutura, e a terra ensinou ao fogo a ter propósito. E é justamente nesse encontro de forças opostas que o mundo encontrou a estabilidade. Mas enquanto o equilíbrio se formava, algo começou a se mover nas sombras, entre os espaços onde o fogo não alcançava e a luz da criação ainda não havia tocado. Era o nascimento do imprevisto, o domínio de quem sempre caminha entre o certo e o errado. Exu, o mensageiro dos dois mundos, prestes a redefinir tudo o que o Criador havia aprendido. Enquanto o mundo se firmava entre o fogo e a terra, Exu caminhava pelas brechas da criação. Ele observava o que Oxalá havia moldado e o que Xangô havia endurecido. Nenhum dos dois percebia, mas entre o barro e a chama existia um espaço invisível, onde as regras não se aplicavam. Era ali que Exu existia, não como o caos, mas como o movimento que impede a perfeição de se tornar prisão. Ele sorria, porque entendia algo que os outros deuses ainda não haviam compreendido. Sem o erro, o mundo pararia. Tudo o que é estático morre, e tudo o que vive precisa de desequilíbrio para crescer. Foi por isso que Exu aproximou-se de Oxalá uma segunda vez. Não como um desafio, mas como um espelho. Tu criaste a terra, mas esqueceste os caminhos. Sem mim, tua criação será silêncio outra vez. Essas palavras soaram como provocação, mas também como verdade. E talvez seja assim com as nossas próprias vidas. Quantas vezes construímos algo perfeito? Um plano, um relacionamento, um sonho, e de repente tudo muda. É o toque de Exu, lembrando que o destino não existe para ser controlado, mas para ser percorrido. Ele é o vento que apaga velas e acende incêndios, dependendo de quem segura o fogo. Oxalá hesitou. Ele ainda temia o erro, o imprevisto, o acaso. Mas, ao olhar para Exu, entendeu que o movimento é a outra metade da criação. Que a luz só existe porque há sombra, e que até o barro precisa de fendas para respirar. Então, pela primeira vez, Oxalá permitiu que Exu caminhasse sobre sua obra. Foi assim que surgiram as encruzilhadas, os caminhos e as escolhas. Cada estrada que se bifurcava era uma pergunta ao coração humano. O que você faz quando o caminho se divide? Essa era a essência do segredo. Entender que o divino não está em evitar as curvas, mas em caminhar por elas com consciência. E foi nesse novo mundo, cheio de rotas e desafios, que o homem começou a descobrir o próprio destino. Mas o destino, como descobriríamos logo depois, também tem seus guardiões. E o próximo deles viria armado com ferro, coragem e a força que abre passagem. Ogum. Das encruzilhadas criadas por Exu, Ogum emergiu como uma força de avanço. Era o orixá do ferro, da guerra e do trabalho, aquele que transforma o impossível em caminho. Se Oxalá representava a sabedoria e Exu, o movimento, Ogum era o impulso, a ação pura que rasga o medo com a lâmina da vontade. Ele não nasceu da calmaria, mas da necessidade. Cada golpe de seu ferro sagrado abria espaço onde antes só existia obstáculo. Ogum observava o mundo e via as criaturas moldadas por Oxalá caminhando sem direção, frágeis diante das provações. Ele então ergueu a espada e declarou: a criação está pronta, mas a coragem ainda dorme. Assim como o ferro precisa do fogo para ser forjado, o ser humano precisava do conflito para descobrir sua força. Ogum entendeu que o propósito da guerra não era destruir, mas revelar o que permanece de pé quando tudo ao redor cai. E quantas vezes a vida te obrigou a ser Ogum? A lutar quando tudo parecia perdido, a agir quando o medo queria te paralisar. Ogum é o símbolo daquilo que move o mundo. O trabalho, a persistência, a resistência diante da dor. Ele ensina que o caminho não se abre com sorte, mas com ação.
que o progresso é o filho da disciplina e não do acaso. Mas nem tudo que avança permanece. O ferro de Ogum, com o tempo, começou a ferir o que deveria proteger. Ele se esqueceu da pausa, da escuta, da paciência que Oxalá havia aprendido na lama. E o mundo começou a sentir novamente o desequilíbrio, o excesso de movimento sem consciência. O fogo de Xangô endureceu a terra, o ferro de Ogum a cortou. O planeta vibrava com energia, mas sem harmonia. Foi então que do fundo das águas surgiu uma nova presença, suave, mas poderosa, fria e maternal. O contraponto que o mundo precisava para se recompor. Iemanjá, a mãe dos mares, traria à criação o dom do acolhimento, o poder que equilibra o ferro com o fluxo. Do ventre profundo das águas, Iemanjá ascendeu como um canto sereno que dissolvia o ruído das batalhas. Seu corpo era feito de ondas, e seus olhos refletiam a calma de quem entende que até a tempestade tem um ritmo. Onde Ogum deixava marcas de ferro, Iemanjá trazia cura. Onde o fogo de Xangô ressecava, ela devolvia umidade e vida. A mãe dos mares não veio para apagar o poder dos outros, mas para lembrá-los de que toda força precisa de um coração que a sustente. Ao tocar o solo, Iemanjá sentiu o mundo pulsar descompassado. Cada elemento fazia o que queria. O fogo ardia demais, o ferro cortava demais, o barro se tornava rígido demais. Ela ergueu as mãos e as águas se elevaram como véus azuis sobre a terra. O equilíbrio não nasce do controle, nasce do cuidado, disse. E suas palavras fizeram eco até o Orum. Oxalá as ouviu e sorriu, reconhecendo que o ciclo da criação estava finalmente completo. Agora havia sabedoria, movimento, força e amor. Mas Iemanjá não se limitou a equilibrar o mundo. Ela o preencheu de sentimento. Deu aos rios o dom da lembrança, às marés o dom do retorno e aos seres humanos o dom de sentir. Foi ela quem ensinou que o choro também é sagrado, porque limpa o que a alma não consegue dizer. E quem nunca chorou no meio da própria criação, sentindo que o esforço não era suficiente? É nesses momentos que o coração de Iemanjá se manifesta, nas ondas que vêm e vão, levando o que precisa partir e devolvendo o que está pronto para recomeçar. Em suas águas, Oxalá viu o reflexo daquilo que mais precisava aprender, o amor que não cobra, apenas acolhe. Foi ali que ele compreendeu que a criação não era o fim, mas o começo do aprendizado eterno. E o que Iemanjá trouxe ao mundo não foi apenas equilíbrio, foi o lembrete de que toda origem precisa de afeto para permanecer viva. Mas entre o som das ondas e o sussurro dos ventos, algo começou a se mover no horizonte. Um novo espírito se aproximava, trazendo consigo o aroma das folhas e o poder silencioso da cura. Era Ossain, o guardião dos segredos verdes, prestes a revelar que o conhecimento mais profundo não vem das alturas, mas da terra. Das matas profundas, onde a luz mal alcançava, Ossain despertou. Seu corpo era coberto por folhas e sua voz soava como o sussurro do vento entre as copas. Diferente dos outros orixás que vinham com trovões, mares ou espadas, ele trouxe o silêncio. E foi desse silêncio que nasceu o poder mais antigo de todos, o poder de compreender. Ossain não gritava, não exigia, não dominava. Ele observava e, ao observar, aprendia. Enquanto os outros orixás criavam mundos e leis, ele caminhava entre raízes e musgos, recolhendo a sabedoria das plantas. Cada folha guardava um segredo, e cada segredo curava uma parte do mundo. Foi Ossain quem percebeu que a criação ainda estava doente. A terra, o fogo, o ferro e a água haviam encontrado equilíbrio, mas faltava a consciência do como viver dentro desse equilíbrio. As feridas do mundo não se fechavam com força, mas com conhecimento.
Talvez por isso Ossain seja o orixá mais subestimado e, ao mesmo tempo, o mais essencial. Ele ensina o que ninguém quer ouvir, que o verdadeiro poder não está no barulho, mas na atenção. Que o que cura não é a pressa de agir, mas a sabedoria de esperar. Quantas vezes você já viveu isso? Momentos em que tudo parecia confuso, até que o tempo, silenciosamente, mostrou o caminho certo. Esse é o toque de Ossain, a cura que vem sem aviso, mas chega na hora exata. Ossain começou a ensinar os humanos a colher e respeitar as folhas. Mostrou que a cura não vem apenas do corpo, mas também da mente e do espírito. Disse que quem se desconecta da natureza adoece sem saber por quê. E foi assim que ele devolveu ao mundo o que faltava: consciência. Ele não apenas curava as feridas da criação, ele curava o esquecimento dos deuses e dos homens. Mas como toda sabedoria, a de Ossain também seria testada. Porque o conhecimento, quando cresce demais, atrai a vaidade. E o que nasce da humildade pode se perder na busca por domínio. E foi exatamente o que aconteceu quando uma nova força surgiu, não das florestas nem dos mares, mas do vento e do trovão. Yansan, a senhora das tempestades, pronta para colocar tudo à prova. O vento começou a soprar mais forte. Primeiro, um sussurro. Depois, um rugido que atravessava a floresta e agitava até as folhas que dormiam sob o chão. Yansan chegava, impetuosa como o próprio tempo. Ela não andava, ela dançava, e cada passo fazia o mundo se mover. O ar se tornava energia, e a energia se tornava vida. Yansan não veio para ensinar a paciência, como Oxalá, nem a disciplina, como Ogum, nem o acolhimento, como Iemanjá. Ela veio para ensinar o movimento da alma, o poder que desperta quando você enfrenta o medo em vez de fugir dele. Ela atravessou os domínios dos orixás como um vendaval, questionando tudo o que havia sido construído. A criação é bela, disse, mas está parada. Um mundo sem vento é um mundo sem espírito. E com isso, ergueu suas mãos e liberou sobre a terra o primeiro ciclo das tempestades. O céu se abriu em relâmpagos e os rios dançaram sob sua fúria. No meio do caos, Yansan não destruía, ela purificava. Porque às vezes o que parece desordem é apenas o universo rearrumando as coisas que estavam no lugar errado. E quem nunca viveu uma tempestade assim? Aqueles dias em que tudo desaba e você acredita que está perdendo o controle, mas na verdade está apenas sendo empurrado para onde devia estar desde o início. É isso que Yansan representa, o poder de não se apegar à forma antiga da vida, de aceitar que o vento leve o que já não pertence. Yansan também guardava um segredo, sua ligação com o invisível. Enquanto dançava entre raios e ventos, ela sentia os ecos de um mundo que poucos ousavam olhar. O reino dos mortos, o domínio dos eguns. Movida por curiosidade e coragem, ela atravessou o véu que separa o visível do oculto. Lá, encontrou as almas que vagavam entre mundos, presas em seus próprios medos. E em vez de recuar, Yansan dançou com elas. Essa dança entre vivos e mortos não era desafio, era empatia. Ela não temia o desconhecido, ela o abraçava. Porque Yansan sabia que entender a morte é o único modo de valorizar a vida. E foi nesse instante, entre relâmpagos e sombras, que ela conquistou o poder de guiar os espíritos, tornando-se a Senhora dos Ventos e dos Mortos. Mas enquanto ela dançava com a morte, em outro canto do mundo, uma nova força nascia, feita de dor, rejeição e renascimento. Uma história que mostraria que, às vezes, o sofrimento é a única porta para o poder. Era Omolu, o orixá das doenças e da cura, prestes a mostrar que até as feridas mais profundas escondem um propósito divino. Das sombras onde o vento de Yansan cessava, Omolu emergiu.
Seu corpo estava coberto de feridas e cada marca parecia pulsar como uma lembrança viva. Filho de Nanã, a senhora da lama primordial, ele nasceu entre o barro e o silêncio, o mesmo barro que um dia moldou a vida. Mas, diferente de Oxalá, Omolu não foi acolhido. Ao ver o filho coberto por chagas, Nanã o tomou como um presságio sombrio e o abandonou à beira das águas. Foi Iemanjá quem o encontrou, frágil, febril, à beira da morte. Ela o acolheu sem medo, envolveu seu corpo em suas águas e o criou como filho. Sob seu cuidado, as feridas de Omolu começaram a se fechar, mas jamais desapareceram completamente. E foi nelas que ele descobriu o mistério da cura. O sofrimento não é castigo, é um portal para a sabedoria. Quantas vezes a dor te fez parar? Quantas vezes você acreditou que era o fim, quando na verdade era apenas o início de uma transformação? Omolu viveu isso. Cresceu com o peso da rejeição, mas também com o dom de compreender a dor dos outros. Onde havia febre, ele trazia alívio. Onde havia desespero, ele trazia fé. As mãos que antes escondiam suas feridas passaram a tocar as feridas do mundo. Mas, apesar do amor de Iemanjá, Omolu jamais esqueceu o abandono de Nanã. Quando a reencontrou, já adulto e poderoso, não havia raiva em seus olhos, havia distância. Nanã, com o olhar pesado do tempo, compreendeu que o que rejeitara por medo havia se tornado o que o mundo mais precisava. Entre mãe e filho, não houve perdão falado, apenas um silêncio sagrado. Um silêncio que dizia: até o que nasce da dor pode florescer se for regado pela aceitação. Omolu passou então a caminhar entre os vivos e os mortos, curando os corpos e as almas, dominando o poder das doenças e das renascenças. Cada passo seu era um lembrete de que ninguém está condenado ao sofrimento eterno e que até o que parece maldição pode ser dom. O tempo avançou e o mundo criado por Oxalá agora pulsava com equilíbrio. Fogo, ferro, vento, água, terra e vida. Mas a criação não estava completa. Faltava o elemento que daria ao homem o dom de procurar sentido nas próprias escolhas. Esse dom não viria de armas, nem de trovões, nem de lágrimas, mas da sabedoria oculta que vive entre o destino e o livre-arbítrio. Era a hora de Ifá, o oráculo divino, falar. O silêncio do mundo foi quebrado por um som suave, como o tilintar de búzios caindo sobre a areia. Era a voz de Ifá, o oráculo, o intérprete dos segredos do destino. Diferente de todos os orixás que vieram antes, Ifá não carregava armas, nem relâmpagos, nem ondas. Sua força era invisível, estava na escuta. Quando os deuses falavam, ele ouvia. Quando os humanos oravam, ele respondia. Ifá era o fio que ligava o visível ao invisível, o elo entre o que é e o que está por vir. Oxalá se aproximou dele e perguntou: o que acontecerá com o mundo que criei? Ifá respondeu com serenidade: a criação só é perfeita quando o Criador aceita que não pode controlá-la. Essa resposta ecoou como uma lição eterna. O destino não é um caminho traçado, é um mapa que se revela enquanto caminhamos. Ifá sabia que cada ser humano precisaria um dia olhar para o próprio espelho e descobrir ali o reflexo de Oxalá, o poder de escolher e o preço de cada escolha. Talvez seja por isso que a sabedoria de Ifá continua viva até hoje. Ele nos ensina que o futuro não está escrito em pedra, mas em decisão. Que o acaso é apenas a forma que o universo encontra de nos testar. E quando tudo parece incerto, é a intuição, o Ifá que habita dentro de cada um de nós, que mostra o próximo passo. Você já sentiu aquela sensação de que algo te guia, mesmo quando tudo parece sem direção? Aquela voz silenciosa que diz espere ou vá. Essa é a centelha de Ifá, a presença do destino que fala na linguagem da consciência. E foi por isso que Oxalá, ao ouvir o oráculo, entendeu que a criação não era apenas um ato divino, mas também humano.
Porque cada pessoa é um novo mundo sendo criado todos os dias. Com o tempo, os deuses se retiraram para o Orum, deixando suas marcas na terra e em cada coração humano. Mas Ifá permaneceu, não no céu, nem nas matas, nem nos mares, mas dentro da alma de quem busca sentido. E é desse ponto que nasce a parte final desta história. O instante em que a criação deixa de ser um mito distante e se torna uma lição para a vida de cada um de nós. Quando os orixás retornaram ao Orum, o mundo permaneceu vivo, pulsando com a essência de cada um deles. O fogo de Xangô ainda rugia nas tempestades, o ferro de Ogum ainda brilhava nas mãos que trabalham, as águas de Iemanjá ainda embalavam os que choram e as folhas de Ossain ainda curavam os que buscam renascer. Mas o silêncio que ficou depois da partida dos deuses não era vazio, era convite. Convite para que o ser humano compreendesse que a centelha divina não havia partido, apenas mudado de morada, do céu para dentro de nós. Oxalá observava do Orum, satisfeito e sereno, enquanto o primeiro homem erguia os olhos para o céu e perguntava: "O que eu faço agora?" E foi nesse instante que o verdadeiro propósito da criação se revelou. O mundo não foi feito para ser contemplado, mas para ser continuado. O trabalho dos deuses terminava onde começava o nosso, o de aprender a criar sentido com o que nos foi dado. E talvez seja essa a razão pela qual o segredo de Oxalá nunca foi sobre como o mundo começou, mas sobre como ele nunca deixou de começar. A criação não é um evento distante, é um processo contínuo. Cada escolha, cada palavra, cada gesto é uma nova forma de dar vida ao que antes não existia. Quando você age com consciência, cria. Quando ama, cria. Quando perdoa, cria. O poder de Oxalá ainda está ativo, escondido na simplicidade de cada ato humano. Se você olhar bem, verá que o mito é apenas o mapa. O caminho real é você quem percorre. O vazio que um dia inquietou o Criador é o mesmo que te visita quando algo dentro de você pede transformação. E é justamente nesse vazio que a vida te chama a agir. Porque o segredo de Oxalá não é divino, é humano. É o lembrete de que a criação nunca foi um milagre distante, mas uma escolha diária de não desistir de criar, mesmo quando o mundo parece desabar. E, enquanto o vento sopra e as águas dançam, a voz de Ifá ainda ecoa, lembrando a cada um de nós que o destino não é o fim, é o caminho que se revela a cada passo. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda há muito a ser revelado. Nos próximos vídeos, mergulharemos em outros segredos ancestrais. Histórias que, mais do que falar sobre deuses, falam sobre você.